Revista Espírita, 1859, Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, ano 2, junho de 1859, número 6, parte B, Intervenção da Ciência no Espiritismo. A oposição das corporações científicas é um dos argumentos incessantemente invocados pelos adversários do Espiritismo. Por que não trataram elas dos fenômenos das mesas girantes? Se tivessem visto neles algo de sério, alegam, não se poriam em guarda contra fatos tão extraordinários, nem os tratariam com desdém. No entanto, hoje, são todas contra vós. Não são os cientistas a luz das nações, e o seu dever não é espalhar a luz? Por que querieis que eles a abafassem quando se apresentava tão bela ocasião de revelarem ao mundo uma força nova? Para começar, grave erro é pensar que todos os cientistas sejam contra nós, pois que o espiritismo se propaga precisamente na classe esclarecida. Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos? Pode julgar-se a questão pelo fato de não desfrutar o espiritismo fora de cidade? É conhecida a circunspecção da ciência oficial em relação às ideias novas. Se ela jamais se houvesse enganado, então sua opinião poderia pesar na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não repeliu ela como quimeras uma porção de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Deve dizer-se que os sábios sejam ignorantes? Isso justifica os epitetos triviais que algumas pessoas de mau gosto gostam de aplicar-lhes. Certamente que não. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, reconhecendo, entretanto, que não são infalíveis, e assim que seu julgamento não é a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiado em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado, assim se expondo a receber o desmentido da experiência. Ninguém é bom juiz em causa própria. Se quisermos construir uma casa, chamaremos um músico? Se estivermos doentes, preferiremos ser tratados por um arquiteto? Se tivermos um processo, aconselhar-nos-emos com um dançarino? Enfim, se se trata de uma questão de teologia, pediremos a sua solução a um químico ou um astrônomo? Não, cada qual no seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que podemos manejar à vontade. Os fenômenos por ela produzidos têm como agentes forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio, e de modo algum se submeteram aos nossos caprichos. Escapam, destarte, aos nossos processos anatômicos ou de laboratório, aos nossos cálculos e assim fogem do campo da ciência propriamente dita. A ciência errou, pois ao querer experimentar os espíritos como uma pilha de volta, partiu de uma ideia fixa pré-concebida, a qual se aferra e quer forçosamente ligar à ideia nova. Fracassou, e assim devia ser, porque agiu a partir de uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa, julgamento temerário que o tempo diariamente se encarrega de reformar, como reformou tantos outros. E aqueles que o pronunciaram o fizeram para a vergonha de haverem levianamente assumido uma posição falsa contra o infinito poder do Criador. Assim, pois,
As corporações científicas não devem nem deverão jamais pronunciar-se sobre o assunto. Este escapa à sua alçada, assim como o direito se declarar se Deus existe. É, pois, um erro tomá-las como juiz. Mas quem será o juiz? Arrogam-se os espíritos o direito de impor as próprias ideias? Não. O grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. E quando esta opinião se formar pelo assentamento das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a pressão das circunstâncias. Deixemos passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio que emperra e veremos acontecer com o Espiritismo o mesmo que aconteceu com tantas outras verdades combatidas e que atualmente seria ridículo pôr em dúvida. Hoje os crentes são chamados de loucos, amanhã sim serão chamados aqueles que não creem, exatamente como outrora eram considerados loucos os que acreditavam que a terra girasse, o que não a impediu de girar. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Alguns fizeram o seguinte raciocínio: não é efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem abrir a via dos maiores problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda da maçã, se Galvani tivesse repelido a sua empregada, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda não tivéssemos descoberto a admirável lei da gravitação e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno, designado sob o nome burlesco de dança das mesas, não é mais ridículo que o da dança das rãs, e talvez encerre alguns dos segredos da natureza que revolucionarão a humanidade quando possuirmos a sua chave. Além disso, disseram eles, desde que tanta gente se ocupa de tais fatos, desde que homens sisudos os estudaram, é que algo deve existir. Uma ilusão, uma maluquice, se quisermos, não pode ter este caráter de generalidade. Poderá seduzir um círculo, um grupo, mas não fará a volta ao mundo. Eis, principalmente, o que nos dizia ilustrado doutor em medicina, então incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que os seres invisíveis se comunicam. Por que não? Antes da invenção do microscópio, suspeitávamos da existência desses milhares de animálculos que causavam tanta devastação em nossa economia? Onde a impossibilidade de material da existência no espaço de seres que escapam aos nossos sentidos? Acaso teríamos a ridícula pretensão de saber tudo e dizer que Deus nada mais nos pode ensinar? Se esses invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem representar um papel no destino e nos acontecimentos. Quem sabe se não serão uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que não suspeitamos? Que novo horizonte isto abre ao pensamento? Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo invisível seria muito diversa da descoberta dos infinitamente pequenos. Seria mais que uma descoberta, seria toda uma revolução nas ideias. Que luz daí pode surgir? Quantas coisas misteriosas seriam explicadas? Os que nisto acreditam são levados a ridículo. Mas o que prova isto? Não aconteceu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, coberto de desgostos e considerado um insensato? Essas ideias, disseram, são tão estranhas que a razão as recusa.
Teríamos rido na cara de quem, há somente meio século, tivesse dito que, em apenas alguns minutos, nos corresponderíamos de um a outro extremo do mundo, que em algumas horas atravessaríamos a França, que com a fumaça de um pouco de água fervente um navio navegaria contra o vento, que da água seriam tirados os meios de iluminar e de aquecer. Se um homem se tivesse proposto iluminar toda Paris em um minuto com uma única fonte de uma substância invisível, teria sido enviado ao hospício. Seria acaso mais prodigioso que o espaço fosse povoado de seres pensantes, que depois de haverem vivido na Terra, deixaram o seu invólucro material? Não encontramos no fato a explicação de uma porção de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Não é a confirmação da existência da alma, de sua individualidade depois da morte? Não é a prova da própria base da religião? Mas a religião só vagamente nos diz o que se tornam as almas. O Espiritismo o define. Que podem objetar os materialistas e os ateus? Vale a pena aprofundar semelhantes coisas? Eis as reflexões de um cientista, mas de um cientista despretensioso. São também as de uma porção de homens esclarecidos que refletiram, estudaram seriamente, sem ideias pré-concebidas e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendo, portanto não existe. Sua convicção formou-se pela observação e o no recolhimento. Se essas ideias fossem quimeras, seria possível que tanta gente de escola as tivesse adotado? Que durante tanto tempo tivessem sido vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material à existência de seres para nós invisíveis e que povoam o espaço. Esta simples consideração deveria aconselhar um pouco mais de circunspecção. Ainda há pouco, quem teria pensado que uma gota de água límpida pudesse conter milhares de seres vivos de uma pequenez que confunde a nossa imaginação? Ora, era mais difícil a razão conceber seres tênues, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir os que chamamos espíritos? Perguntam os adversários por que motivo os espíritos que devem ter a preocupação de fazer prosélitos não se prestam melhor ao trabalho de convencer certas pessoas, cuja opinião teria grande influência. Acrescentam que os acusamos de falta de fé, e a isso respondem com razão que não podem ter fé por antecipação. É um erro pensar que seja necessária a fé, mas a boa fé é outra coisa. Há céticos que negam até a evidência e aos quais nem os milagres convenceriam. Há mesmo os que ficariam muito aborrecidos se fossem obrigados a crer, pois o seu amor próprio sofreria ao confessar que se enganaram. Que responder às criaturas que por toda parte não enxergam senão ilusão e charlatanismo? Nada. É preciso deixá-las tranquilas e dizerem, enquanto quiserem, que nada viram e até que nada lhes pudessem fazer ver. Ao lado desses céticos endurecidos, há os que querem ver a seu modo, formada uma opinião a esta tudo querem submeter, não compreendendo que haja fenômenos que lhes não obedeçam à vontade. Ou não sabem, ou não se querem curvar às condições necessárias. Se os espíritos não se mostram tão interessados em convencê-los por meio de prodígios, é que no momento, aparentemente, pouco interesse têm em convencer certas pessoas,
cuja importância não medem do mesmo modo pelo qual elas o fazem. É realmente pouco lisonjeiro, mas nós não governamos a sua opinião. Os espíritos têm um modo de julgar as coisas, nem sempre concordante com o nosso. Veem, pensam e agem de acordo com outros elementos, enquanto nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pelo estreito círculo em cujo meio nos achamos. Eles abarcam o conjunto. O tempo que nos parece tão longe é para eles um instante e a distância apenas um passo. Certos detalhes que nos parecem de importância extrema, a seus olhos não passam de infantilidades. E, por outro lado, julgam importantes certas coisas cujo alcance não aprendemos. Para os compreender, é necessário elevarmos-nos pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos colocarmos em seu ponto de vista. A eles não cabe descer até nós. Nós é que devemos subir até eles, o que conseguimos pelo estudo e pela observação. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam as fontes de luz. Não é a dúvida originária da ignorância que os afasta. É a fatuidade dos pretensos observadores que nada observam, que os querem pôr na berlinda e manobrá-los como bonecos. São, sobretudo, os sentimentos de hostilidade e de crítica que trazem na mente, quando não nas palavras, a despeito dos protestos em contrário. Para estes, nada fazem os espíritos e se preocupam muito pouco com os que possam dizer ou pensar, porque chegará a sua vez. Eis porque dissemos que não é a fé que se torna necessária, mas a boa fé. Ora, perguntamos se os nossos sábios adversários estão sempre em tais condições. Eles querem os fenômenos às suas ordens, e os espíritos não obedecem ao seu comando. É necessário esperar a boa vontade destes. Não basta dizer, mostre-me tal fato e eu acreditarei. É preciso ter a boa vontade, perseverante, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem querer forçá-los ou dirigi-los. Aquilo que desejam é exatamente o que não obterão, mas se apresentarão outros, e aquilo que querem virá talvez no momento em que menos esperam. Aos olhos do observador atento e ativo, multiplicaram-se os fenômenos, confirmando-se reciprocamente. Mas aquele que pensa ser bastante virar a manivela para movimentar a máquina, engana-se terrivelmente. Que faz o naturalista que deseja estudar os costumes de um animal? Acaso lhe ordena que faça isto ou aquilo, a fim de ter a oportunidade de observá-lo à vontade e conforme as suas conveniências? Não, ele sabe perfeitamente que não será obedecido. Mas espia as manifestações espontâneas de seu instinto, espera-as e as observa de passagem. O simples bom senso nos mostra que, com mais forte razão, assim deve ser com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. Palestras familiares de além-túmulo, Humboldt. Falecido a 6 de maio de 1859, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas aos 13 e 20 do mesmo mês. A São Luís. Poderíamos chamar o espírito do Sr. Alexandre Humboldt, que acaba de falecer? Se quiserdes, amigos. Eis-me aqui. Como isso espanta. 1. Evocação. 2. Por que isto vos espanta? Estou longe daquilo que fui há apenas alguns dias. 3.
Se nós vos pudéssemos ver, como sereis visto? Como homem. 4. Nosso chamado vos molesta? Não, não. 5. Tivestes consciência de vosso novo estado logo após a morte? Eu a esperava por muito tempo. Nota: nos homens que, como Humboldt, morreram de morte natural e pela extinção gradual das forças vitais, o espírito se reconhece muito mais prontamente do que naqueles cuja vida é bruscamente interrompida por um acidente ou morte violenta. Por isso que já existe um começo de despreendimento antes de cessar a vida orgânica. Em Humboldt, a superioridade do espírito e a elevação dos pensamentos facilitaram o despreendimento, sempre mais lento e mais penoso naqueles cuja vida é unicamente material. 6. Tendes saudades da vida material? Não, absolutamente. Sinto-me feliz. Não me sinto mais na prisão, meu espírito é livre. Que prazer e que agradável momento aquele que me trouxe esta nova graça de Deus. 7. Que pensais da estátua que vos será erigida na França, embora sejais estrangeiros? Agradeço a honra que pessoalmente me é feita. O que sobretudo aprecio nisto é o sentimento de união revelado por esse fato e o desejo de extinguir todos os ódios. 8. Vossas crenças mudaram? Sim, muito, mas ainda não revi tudo. Esperai um pouco antes de me falardes com mais profundidade. Nota: esta resposta e aquele revir são característicos do estudo em que ele se encontra. Apesar do rápido despreendimento de seu espírito, existe ainda certa confusão de ideias. Tendo deixado o corpo apenas 8 dias, ainda não teve tempo de comparar suas ideias terrenas com as que pode ter atualmente. 9. Estais contente com o emprego que fizeste de vossa existência terrena? Sim, eu cumpri mais ou menos o objetivo que me havia proposto. Servi à humanidade, eis porque hoje sou feliz. 10. Quando vos propuseste esse objetivo? Quando vim para a Terra. Nota: uma vez que se propôs um objetivo quando veio para a Terra, é que tinha feito um progresso anterior e a sua alma não nascera ao mesmo tempo que o corpo. Esta resposta espontânea não pôde ter sido provocada pela natureza da pergunta ou pelo pensamento do interlocutor. 11. Escolhestes esta existência terrena? Havia numerosos candidatos a esta obra. Eu pedi ao ser por excelência que me concedesse, e a obtive. 12. Lembrai-vos da existência que precedeu a esta que acabais de deixar? Sim, ela se passou longe da Terra, num mundo muito diferente. 13. Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Desculpai, é superior. Sabemos que o nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados pelo fato de haver outros acima de nós. Mas, então, como viestes a um mundo inferior àquele que habitáveis? Não damos aos ricos, eu quis dar, por isso desci à cabana do pobre. 15. Podereis dar-nos uma descrição dos seres animados do mundo em que viveis? Há pouco, ao vos falar, tinha esse desejo, mas compreendi em tempo que teria dificuldade em vê-lo explicar perfeitamente. Ali os seres são bons, muito bons. Já conheceis este ponto que é a base de todo o resto do sistema moral daqueles mundos. Ali, nada entrava o desenvolvimento dos pensamentos bons, nada relembra os pensamentos maus. Tudo é feliz, pois cada um está contente consigo mesmo e com todos os que o cercam. Com referência à matéria e aos sentidos,
qualquer descrição seria inútil. Que simplificação na engrenagem de uma sociedade. Hoje, que me acho em condições de comparar as duas, admiro-me da distância. Não o digo para vos desanimar, não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito fique convencido da existência desses mundos. Então, sentireis um desejo ardente de os alcançar, e o trabalho vos abrirá o caminho. 16. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito próximo de vós. Entretanto, não podeis vê-lo, porque não é luminoso e não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam. 17. Dissestes há pouco que a vossa precedente existência ocorrerá longe de nós, e agora dizeis que este mundo está muito perto. Como conciliar as duas coisas? Ele está longe de vós se considerardes as vossas distâncias as medidas terrenas. Entretanto, estará próximo se tomardes o compasso de Deus e se de um golpe de vista experimentardes abranger toda a criação. Nota. Evidentemente, poderemos considerá-lo longe se tomarmos como termo de comparação as dimensões do nosso globo, mas estará perto em relação a outros mundos que se acham a distâncias incalculáveis. 18. Podereis precisar a região do céu onde o mesmo se acha? Inútil. Os astrônomos jamais a conhecerão. 19. A densidade desse mundo é a mesma que a do nosso globo? A relação é de 1000 para 10. 20. Esse mundo seria da natureza dos cometas? Não, absolutamente. 21. Se não é foco de luz, se não recebe nem reflete a luz solar, ali existe então uma obscuridade perpétua? Os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. Para eles não há obscuridade. Não a compreendem. Se fosseis cegos, pensaríeis que ninguém pode ter o sentido da visão. 22. Segundo certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. É verdade? Sim, tudo quanto vos disseram é verdade. 23. Tornastes a ver Arago depois que voltastes ao mundo dos espíritos? Foi ele quem me estendeu a mão quando deixei o vosso mundo. 24. Em vida conhecestes o espiritismo? O espiritismo não, o magnetismo sim. 25. Qual a vossa opinião sobre o futuro do espiritismo entre as organizações científicas? Grandioso, mas o seu caminho será penoso. 26. Pensais que um dia será aceito pelos meios científicos? Certamente. Mas pensais que isto seja indispensável? Ocupai-vos antes de firmar seus primeiros preceitos no coração dos infelizes que enchem vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Nota. François Arago, chamado na sessão de 27 de maio através de outro médium, assim respondeu às perguntas análogas a: quando vivo, qual a vossa opinião sobre o espiritismo? Conhecia-o muito por alto e, consequentemente, não lhe ligava grande importância. Vós mesmos podeis concluir se mudei de opinião. B. Pensais que ele um dia venha a ser aceito e reconhecido nos meios científicos, isto é, pela ciência oficial, de vez que há muitos sábios que pessoalmente o aceitam? Não só o penso, mas tenho a certeza. Ele terá a sorte de todas as descobertas úteis da humanidade. Escarnecido a princípio pelos sábios orgulhosos e pelos tolos ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. 27. Qual a vossa opinião sobre o sol que nos ilumina?
Aqui nada aprendi ainda no terreno da ciência. Entretanto, continuo a pensar que o Sol não passa de vasto centro elétrico. 28. Esta opinião é reflexo da que tinhais como homem ou é a vossa como espírito? É a minha opinião de quando vivo, corroborada pelo que sinto agora. 29. Desde que vindes de um mundo superior à Terra, como é que não adquiristes conhecimentos precisos sobre estas coisas antes da última existência e dos quais hoje vos lembrareis? Por certo que eu os tinha, mas isso que me perguntais nenhuma relação tem com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores a esta que acabo de deixar, tão diferentes dela. Por exemplo, a astronomia foi para mim uma ciência totalmente nova. 30. Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou tinham habitado outros planetas. Nenhum, entretanto, nos disse habitar o Sol. Por quê? É um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. Então não tem habitantes? Moradores habitantes, não. Visitas, sim. 31. É possível que depois de algum tempo, quando tiverdes podido fazer novas observações, nos possais dar melhores informações sobre a natureza do Sol? Sim, talvez, e com prazer. Entretanto, não conteis muito comigo, pois não estarei errante por muito tempo. 32. Onde pensais ir ao terminar a praticidade? Deus me permite repousar por alguns momentos. Vou gozar essa liberdade para encontrar caros amigos que me esperam. Depois, não sei ainda. 33. Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas que os vossos conhecimentos de história natural sem dúvida permitem responder. A sensitiva e a dioneia têm movimentos que acusam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como, por exemplo, a última cujos lóbulos apanham a mosca que pousa sobre ela em busca de suco. Parece que a planta lhe oferece uma armadilha para depois matá-la. Perguntamos se estas plantas são dotadas de faculdade de pensar, se têm uma vontade, se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Numa palavra, representam a transição de uma à outra? Tudo é transição na natureza, por isso mesmo que nada é semelhante, apesar de tudo se liga. As plantas não pensam e, consequentemente, não têm vontade. As ostras que se abrem, como todos os zoófitos, não pensam. Possuem apenas um instinto natural. 34. Ao ser ferida, a planta experimenta a sensação dolorosa? Não. Nota. Um membro da sociedade manifesta a opinião de que os movimentos das plantas sensitivas são semelhantes aos produzidos pelas funções digestivas e circulatórias do organismo animal, os quais ocorrem sem a participação da vontade. Com efeito, não vemos o pilouro contrair-se ao contato de certos corpos, recusando-lhes passagem? Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva e com a dioneia, mas quais os movimentos não implicam a necessidade de uma percepção e ainda menos de uma vontade? 35. Há homens fósseis? O tempo os roeu. 36. Admitis tenha havido homens na Terra antes do dilúvio geológico? Seria bom teres explicações mais claras sobre este ponto antes de fazeres a pergunta. Havia homens na terra antes de muitos dilúvios. 37. Adão não foi então o primeiro homem? Adão é um mito. Onde colocas Adão? 38.
Mito ou não, falo da época que a história lhe assinala. É para vós pouco passível de cálculo, é mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens ficaram num estado selvagem e bestial, que não cessou senão muito tempo depois de seu aparecimento sobre o globo. 39. A geologia achará um dia os traços materiais da existência do homem na Terra antes do período adâmico? A geologia não, o bom senso sim. 40. O progresso do reino orgânico na Terra está marcado pelo aparecimento sucessivo dos acotiledônios, dos monocotiledônios e dos dicotiledônios? Existia o homem antes dos dicotiledônios? Não, sua fase foi a seguinte. 41. Nós vos agradecemos a bondade de haverdes atendido ao nosso chamado, bem como os ensinamentos que nos ministraste. Foi um prazer. Adeus, até a vista. Nota. Esta comunicação se distingue por um caráter geral de bondade e de benevolência e por uma grande modéstia, sinal incontestável de superioridade do espírito. Não há um traço de jactância, de basófia, de desejo de dominar, de impor-se, que se nota nos que pertencem à classe dos pseudo-sábios. Espíritos, sempre mais ou menos imbuídos de sistema e de preconceitos, que procuram fazer prevalecer. No espírito de Humboldt, tudo, mesmo os mais belos pensamentos, respira simplicidade e denota a ausência de pretensão.